Então, boa noite a todos aí, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de biologia de hoje, né, do dia 30. Boa né? noite. Na aula passada, nós discutimos, então, fizemos aquela discussão toda cheia de controvérsias e contestamentos e tudo mais sobre o que é vida. E nós começamos, né, a conversar sobre seres vivos, né? Porque nós vimos que nós não temos um conceito totalmente aceito assim, para o que é a vida. Porém, nós estudamos os seres vivos, que é um conceito diferente de vida, porém nós não podemos desassociar um do outro, né? Seres vivos e vida. Quando nós estudamos seres vivos, nós estudamos, porém, as características gerais que estão presentes na grande maioria dos seres vivos. Então, aquela maioria daquelas características que vocês falaram para mim na última aula, para tentar achar um conceito definitivo para a vida, muitas daquelas características são características gerais dos seres vivos. Por exemplo, célula, vocês falaram de crescimento, tudo aquilo são características gerais dos seres vivos, mas que não puderam ser colocados como características que conceituam vida. Na última aula, nós então conversamos acerca das quais semelhanças entre o lírio do mar e a samambaia. E antes de assistir o vídeo, vocês me falaram essas características aqui, que é uma planta, que eles necessitam de água, boa noite, que possuem folhas, que necessitam de oxigênio, que possuem cores semelhantes, que ambos possuem raízes, o formato é parecido, e depois nós assistimos a esse vídeo aqui, em que nós vemos o lírio do mar, que ele não se tratava de uma planta, mas sim era um animal. Correto? Todos aqui estão lembrados? Sim. Sim. Então, se a gente parar para analisar essas características aqui, tem algumas coisas que não tem como a gente manter, né? Quais características assim a gente já tinha que retirar? Ela não é uma planta. Não é uma planta, então não tem como ser características semelhantes, correto? Sim. Entre os dois. Não tem folhas. Não tem folhas, então não tem como a gente colocar essa como característica que eles são semelhantes. O que mais? Não tem raiz. Não tem raiz, então a gente também não pode colocar. O restante aqui eu acho que é plausível, né? A gente pode colocar, né? Que são seres que necessitam de água, né? Um está no ambiente aquático, outro necessita de ser regado, tudo mais. As cores são em tese assim semelhantes, né? Tem um tom meio amarelado, meio esverdeado assim. Ambos necessitam de oxigênio, né, e retiram oxigênio de matérias diferentes, né? O formato é parecido, porém, nós temos outras características que seriam características que são comuns, são semelhantes entre os dois seres. Após assistir o vídeo e tudo mais, vocês conseguem pensar então em características que ambos possuem e que não foi colocado aqui na tabela? Eles são vivos? Mas que eram as características semelhantes entre eles que justamente o caracterizam como seres vivos. Precisa de água, não? Já tem colocado aqui. Bom, porque na aula passada, ao discutirmos sobre o que é vida, vocês apontaram para mim diversas características que vocês achavam que eram características de um ser que possuía vida. Eu sabia que ao perguntar para vocês quais características eles eram semelhantes, vocês às vezes não apontariam as características que vocês colocaram na semana passada. Mas, como eu falei, por mais que a gente não consiga desassociar seres vivos de vida, ao estudar os seres vivos, nós estudamos as características gerais. E muitas daquelas características que vocês falaram semana passada podem ser utilizadas aqui. Ambos seres possuem célula, ambos seres crescem, ambos seres têm metabolismo, ambos os seres reproduzem. Então tem várias características que vocês falaram semana passada, só que vocês não pensaram em colocar aqui, ou se não ficaram com receio, justamente por causa daquela discussão, ou porque se atentaram principalmente às características fenotípicas, ou seja, as características visíveis dos seres. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar as características gerais dos seres vivos. Ok? A primeira característica geral dos seres vivos é a composição química. Ambos os seres vivos e os elementos não vivos, eles são compostos por átomos que se ligam uns aos outros. Eu não vou entrar muito no detalhe, né, da química, sobre o que é átomo e tudo mais, porque isso vocês vão ver com uma maneira mais detalhada o ano que vem. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Tabela periódica. Uma tabela periódica. Todos aqui já viram a tabela periódica alguma vez na vida? Não. Eu não, vi, primeira não, viu, vez. Leonardo?
Alguns já viram, alguns não. Então, nessa tabela periódica está disposta todos os elementos químicos existentes na natureza. E vocês já ouviram falar de muitos desses elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio, o ferro, o cobre, o zinco, o magnésio, o carbono. Não são nomes que vocês já ouviram falar anteriormente? Sim. Tá, mas eu estava falando de átomo, por que você está falando de elemento químico? Bom, a química fala então que um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Ou seja, que possuem no núcleo o mesmo número de prótons e tudo mais. Só que eu quero que isso daí vocês esqueçam da sua cabeça e deixem para o ano que vem. Eu quero que vocês pensem que o átomo é a menor partícula no qual podemos chegar e manter as propriedades de um elemento químico. Ah, o que você quer dizer com isso? Está bem confuso. O que eu quero dizer, basicamente, é que um átomo isolado, um único átomo, também representa um elemento químico. Vamos voltar aqui nos slides. Vou explicar melhor o que eu quis dizer. Temos aqui uma molécula de água, que todo mundo aqui já ouviu falar, né? De H2O, correto? Sim. Basicamente, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É basicamente isso que eu quero dizer para vocês. Que um átomo isolado também representa um elemento químico. Então aqui é basicamente 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ficou claro? Ficou. Então, esses átomos, como vocês podem ver aqui, eles se ligam uns aos outros. E ao se ligarem, eles formam moléculas. Aqui, por exemplo, temos representados aqui, ó, em vermelhinho o oxigênio e em cinza o hidrogênio. Então nós temos 2 hidrogênios ligados a uma molécula de oxigênio, formando a molécula de água. As moléculas, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. E é isso que diferencia um ser vivo de um elemento não vivo. Os seres vivos, eles possuem moléculas orgânicas, que são moléculas constituídas principalmente de carbono, que se ligam a moléculas como de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e etc. Já as moléculas inorgânicas são moléculas que não apresentam o carbono na sua constituição. Porém, tem que atentar a alguns detalhes. Por exemplo, o diamante e o gás carbônico, que é o CO2, ambos têm carbono na sua constituição, porém são considerados moléculas inorgânicas. Eles são a exceção disso tudo que eu estou falando. Fora isso, as moléculas inorgânicas não têm carbono nenhum na sua constituição. Então quer dizer que é só no diamante que tem? No diamante e no gás carbônico. São moléculas inorgânicas que possuem carbono na constituição. Nós temos aqui então, como exemplo, aqui que eu coloquei representado a glicose, que é a principal fonte de energia assim, dos seres vivos, que a gente utiliza como fonte energética, e a água. A glicose, então, seria uma representação de uma molécula orgânica. Por quê? Possui carbono, que é o Czinho, na constituição. E aqui seria a representação de uma molécula inorgânica, pois ela não possui o carbono na sua constituição. A glicose aqui é representada por C6H12O6. O que isso quer dizer? Que ela possui 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. E a água, como eu disse anteriormente, possui 2 átomos de carbono e 1 átomo de oxigênio. Ficou claro? Complicado, professor. Então Ficou quer dizer que a glicose tem todo esse componente e como se fosse igual a água, que só tem 2. Não entendi. É isso? Ele possui vários. A água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ok? Já a molécula de glicose, são vários átomos associados, formando uma molécula. Eles estão ligados uns aos outros. E essas ligações são formadas por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Se a gente for observar aqui, está representado em preto, as bolinhas, 6 átomos de carbono. Nós temos aqui em branco 12 átomos de hidrogênio e temos em vermelho 6 átomos de oxigênio, que estão ligados entre si. Então, essas ligações entre átomos formam moléculas. Tudo ao nosso redor são formado por átomos. A mesa no qual nós estamos apoiados, a cadeira no qual estamos sentados, o chão, nosso cachorro, nossa televisão, tudo é formado por átomos. Então quer dizer, Leonardo, que uma molécula
de glicose, são todas essas numa só. São todas essas numa só, exatamente. Para formar São uma todos molécula. esses átomos ligados uns aos outros para formar uma única Formando molécula. uma molécula. Isso é tudo uma molécula. Ah, tá. Uhum. É porque como tem aqui a da água, que são só 3, né, e formou uma molécula, olha a quantidade que tem na glicose. Por isso que eu fiquei meio assim em dúvida. Então, é porque não há uma padronização. Existem diferentes substâncias, diferentes moléculas presentes na natureza. As moléculas são formadas por vários átomos que se ligam de diferentes formas. Então não tem um padrão, por exemplo, tem que ser 2 de um com 1 de outro. CO2, se a gente for pensar, é 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então cada um se liga de diferente maneira. Alguém ainda não entendeu? Entendi, obrigada. Dúvida falando, tinha alguém que falou que era complicado e não entendeu? Eu falei, professor, mas vai demorar um pouquinho para entender. Então, mas o que você não entendeu? Porque eu posso te ajudar agora. Não sei nem formular a pergunta. Ó, o que eu quero que vocês ponham na cabeça é que tudo ao nosso redor são formados por átomos. Esses átomos, então, eles formam os elementos químicos presentes na tabela periódica. Pense então na tabela periódica. O CO2, por exemplo, o gás carbônico, é um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Isso forma uma molécula. E essas moléculas estão presentes em toda a natureza e compõem diferentes substâncias, são constituintes de diversos organismos vivos, por exemplo, estão presentes também elementos não vivos, como uma carteira, o celular, tudo, entendeu? Tudo são formados por átomos. Né? Uma rocha, tudo são formados por átomos. Só que qual que é a diferença de um ser vivo de um elemento não vivo? É porque os seres vivos possuem grande quantidade de moléculas orgânicas, que possuem carbono na sua constituição. Senão então, Leonardo, quer dizer que todo componente de uma célula viva, a base dela é o carbono? Ou não? Exatamente. Mas você tem que ter em mente uma coisa, que eu vou até falar aqui para vocês. Os seres vivos não são formados somente por moléculas orgânicas. Nós temos a maior quantidade de moléculas orgânicas presentes. Porém, nós também possuímos moléculas inorgânicas na nossa constituição. Por exemplo, nós temos ali na molécula de água, nós temos água no nosso corpo, na nossa constituição? Temos. Nós temos água. Então nós também possuímos moléculas inorgânicas. Só que o que diferencia a gente de um elemento não vivo é que nós possuímos moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas, porém nós possuímos maior quantidade de moléculas orgânicas, enquanto os elementos não vivos não possuem essas moléculas orgânicas. Eles são constituídos somente por moléculas inorgânicas. Ah, entendi. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Pensa aqui, ó, num grão de areia e uma bactéria. Ok? Conseguiram ver? Sim, mas isso é no organismo que você está falando ou no geral? Como assim? Você está falando que nós estamos formados por orgânicas e inorgânicas? Isso. De uma maneira geral. Tá. Porém, nós possuímos uma maior quantidade de moléculas orgânicas. Já os elementos que não são vivos, eles não possuem moléculas orgânicas, eles são constituídos somente de moléculas inorgânicas. E geralmente, igual eu coloquei aqui, os elementos não vivos, eles são formados por apenas poucos tipos de moléculas. Eles não têm uma variedade muito grande, muito diferente dos seres vivos. Os seres vivos possuem uma variedade de moléculas muito grande. Por exemplo, o grão de areia. A fórmula de um grão de areia é uma molécula, que é o SiO2, que significa silício, se liga a 2 átomos de oxigênio, formando a sílica. Então, o grão de areia é basicamente formado por sílica, que é o quê? É um átomo de silício ligado a 2 átomos de oxigênio. Já uma bactéria, que é um ser dezenas de vezes menor do que esse grão de areia, ele possui em constituição açúcares, proteínas, água, sais minerais, gorduras, entre outros componentes, que são moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas. Credo, tão pequenininho e tão potente, sim?
Exatamente, só para você ver a diferença de um ser vivo, um elemento não vivo, geralmente é composto por um tipo somente de molécula ou uma variedade muito pequena. Já seres vivos possuem uma variedade muito grande, sendo a grande maioria compostas de moléculas orgânicas. Então, uma molécula é formada por vários... Ah, fugiu. Vários átomos ligados entre si. Uhum. Por exemplo, aqui, ó, uma molécula de água tem na sua ligação dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Uhum. Então, os átomos constituem toda a matéria, tudo ao nosso redor. E esses átomos ligam entre si para formar moléculas. Entenderam? Sim. Então, a composição química é a primeira das características assim gerais de todos os seres vivos. Então, vamos para a segunda característica. Talvez no final da aula, então, se a gente tiver um tempinho, eu volto aqui e a gente conversa de novo sobre isso, se não ficou claro. Eu vou tentar trazer para a próxima aula outros exemplos, então, e vídeos, para deixar isso mais claro para vocês. Então, pessoal, eu vou fazer um material impresso para vocês, mas eu quero que vocês, então, combinando. Tudo que vocês não entenderem na aula, vocês vão me perguntando, mesmo que fique cansativo. Se vocês não entenderam o que nós conversamos ali anteriormente, vocês me falam aqui agora para a gente retomar. Se ficou claro, eu vou produzir um material depois impresso para vocês escreverem, ou se não imprimirem, o que vocês desejarem. E se quiserem tirar dúvidas comigo depois, não tem problema. Mas eu quero que saiam da aula, pelo menos, com a matéria fixada. Leonardo, só uma sugestão, não sei se é possível e se os meninos aí também vão concordar. Você planeja a aula antes, né? Antes de dar a aula. Sim. Você consegue pôr ela lá pra gente antes, pra gente acompanhar, imprimir e acompanhar com você junto na aula? Ah, vocês querem que eu poste, por exemplo, material escrito, um resuminho antes das aulas começarem? Antes das aulas? Falando, a gente vai acompanhando aqui, fica mais fácil da gente tirando as dúvidas. Sim, então, tá. Então, a partir da semana que vem, eu vou pensar num dia específico, eu vou postar um material fora da data da minha aula. Vocês vão, então, ter esse material disponível. O material que vocês vão imprimir, que vocês vão copiar, vão fazer da forma. Para vocês acessarem, então, antes das aulas. Isso. O que você acha, Graça? Não, tudo bem. Não tem problema, mas eu acho que da forma que está sendo feito hoje, também é muito legal feito. Não, mas esse material vai ficar o mesmo de antes, vai ser o mesmo de depois. O que vai mudar é que vocês vão receber ele antes. Então, se vocês quiserem ver ele antes, tudo bem. O negócio é se vocês não entenderem ou entenderem, vocês já trazem as suas dúvidas para a aula. Mas aí, então, é um combinado também que vocês acessem esse material, porque é importante, então, vocês olharem esse material e trazerem coisas para a sala de aula, porque senão não tem serventia. Então, a gente vai combinar, por exemplo, minha aula é sexta-feira. Todas as quartas, por exemplo, é um dia bom, que aí dá quinta e sexta para vocês olharem material. Toda quarta, vocês vão ter esse material lá no Google Classroom, vocês vão acessar esse material, vão ver o que vai ter na aula. Sexta-feira nós temos a aula, vocês tiram as dúvidas com o que teve na aula e do material, e depois a atividadezinha lá no Google. Fechou? Uhum. Então, fechamos esse combinado aqui. Vai ficar assim. Fechou. Então vamos continuar nossa aula aqui. Então é até muito bom a gente ter essa conversa. A segunda característica geral dos seres vivos, que é os seres vivos possuem ou dependem de células. Por que eu falo dependem de células? Como eu falei na aula anterior, naquela discussão sobre vida, ainda não temos um consenso se os vírus são considerados ou não seres vivos. Alguns consideram que são, alguns consideram que não. Mas esses seres, né, que são os vírus, eles não possuem célula. Porém, eles dependem de célula para poder reproduzir. Então, se a gente pensar em células, todas as células existentes assim, possuem um formato específico? Todas as células têm um formato? Tem. Mas esse formato é o mesmo formato ou é um formato diferente? Diferente. Diferente. Eu acho que são diferentes, né? Diferentes. Então, isso eu faço uma pergunta. Todas as células do nosso corpo são iguais? Não. Todas as células são diferentes. Várias células são diferentes. Muitas são iguais, muitas são diferentes, né? Se a gente for parar para olhar. Mas a gente sabe que nosso corpo são constituído por bilhões, trilhões de células.
Mas vocês saberiam me falar quais são os constituintes da célula? O que uma célula tem na sua constituição? Do que é formada uma célula? Oxigênio, hidrogênio, esses negócios. Sais minerais, açúcares, Água. água, verdade. Isso tudo está presente na célula. Só que isso tudo é no nível molecular. Agora a gente vai ver de uma maneira mais ampla. Vocês estão conseguindo enxergar na tela? Sim? Esse aqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, inicial, que mostra o desenho esquemático de uma célula. Essa seria mais ou menos o desenho de uma célula animal padronizada, assim, sem grandes diferenças, assim. Essa seria basicamente a constituição de uma célula. Apresenta diversas estruturas diferentes, que são chamadas de aqui, ó, organelas, aqui são mitocôndrias, e etc. Aqui, ó, tem várias. Esse líquido aqui em forma de gel. Nós temos aqui no meio aqui o núcleo, que contém o material genético, contém nossa molécula de DNA condensada. Aqui, ó. Essa aqui seria a constituição de uma célula. Eu vou mostrar um outro vídeo ali na frente que vai explicar mais detalhado cada um dos componentes. Mas aqui, ó, é mais ou menos a estrutura padrão de uma célula animal. Mas como nós conversamos, existem diversos tipos de célula animal. Eu só queria que vocês se atentassem assim, a mais ou menos ao formato, aos componentes, a como que talvez é diferente daquela concepção que você tinha anteriormente. Agora eu vou passar para um segundo vídeo, que é um vídeo um pouco mais detalhado. Aqui mostra, então... Professor, sinto muito, não posso ver. Você não consegue ver vídeo? Eu não consigo ver nada com rato. Rapidinho, vai só mostrar adentrando, que é um ser vivo. Eu achei que era um vídeo que você não está conseguindo assistir, até tomei um susto aqui. Mas, aqui, ó, só mostrando que... Aqui, ó. Todas as células então apresentam coisas que são comuns a todas, né? Deixa eu mudar aqui e colocar para uma reprodução mais lenta, para a gente ir conversando sobre as coisas que vão passando na célula. Aqui, ó. Todas as células possuem coisas em comum. Já tirou o rato? Não importa, já tirou. Não importa que tipo que sejam. Aqui mostram uma célula aqui, igual aquela que nós mostramos anteriormente. Todas as células possuem membrana plasmática. O que é uma membrana plasmática? Então, membrana plasmática é o que separa o meio extracelular, ou seja, o que separa o que está fora da célula do que está dentro da célula. Então, todas as células possuem uma membrana plasmática, que é o que delimita a célula. O que separa ela do meio exterior do interior. Todas as células possuem citoplasma. O que é o citoplasma? É um fluido aqui em consistência de gel que está presente por toda a célula e no qual estão dispersas todas essas estruturas que nós vimos aqui naquele videozinho anterior. Todos esses vídeos, essas estruturazinhas aqui estão dispersas, estão dentro aqui dessa célula no citoplasma. Aqui nós temos o núcleo e neste núcleo nós temos o material, o DNA, que é o material genético da célula, que é o que vai comandar todas as funções, tudo que a célula irá realizar dali para frente. E nós temos aqui duas grandes categorias de célula. Nós temos então as células eucariontes, que são essas células que possuem então organelas, que são essas estruturas aqui que a gente viu anteriormente e não tinha adentrado um pouco para vocês. Organelas, o que para vocês sugerem esse nome? Organelas. Orgânico. Organização? Vamos pensar mais alguma coisa. Órgão, exato. Orgânico. Exato. Organelas vêm de pequenos órgãos, que como se fossem os órgãos das células. Então aqui, ó, a célula possui um núcleo,
possui várias organelas diferentes umas das outras. E essa célula aqui seria uma célula eucariótica, que é uma célula mais complexa, né? Que está presente nos seres vivos, né? Por exemplo, nos animais, nas plantas. E nós temos uma outra categoria de células, que são as células procariontes. Essas células, diferentemente da anterior que nós vimos, elas não possuem núcleo. Então, o material genético ele não está compartimentado no núcleo, ele está disperso no citoplasma da célula. Então, vê aqui, ó, se a gente for analisar, aqui, ó, como que aqui o DNA está dentro do núcleo e aqui ele já está fora do núcleo totalmente disperso. Aquela célula que nós vimos anteriormente estão presentes em muitos organismos que são multicelulares, organismos pluricelulares, que são organismos formados por muitas células, como nós mesmos. Já esse aqui estão presentes em organismos unicelulares, como nas bactérias. Então as bactérias, elas são procariontes. E nós, por exemplo, nós somos eucariontes. Conseguiram entender? Até aí tá tudo tranquilo? Ou ficaram dúvida? Tranquilo. Eu lembro que eu estudei essa matéria aí na 6ª série. Eu tô lembrando aqui. Lembrando que essas células aqui procariontes, elas não possuem aquelas organelas dispersas no citoplasma. Aqui, ó, vocês estão vendo alguma organela aqui? Não. Não. As organelas, igual eu falei, ó, significam pequenos órgãos. Então seriam os pequenos órgãos que gerenciam todas as funções da célula, né? São as partes especializadas das células. E cada organela tem uma função específica. Nós temos, por exemplo, o núcleo, que é o centro de controle da célula, igual ali ao que o vídeo fala, que contém o material genético, contém o DNA, como eu havia falado. Esse DNA, então, ele é muito importante por quê? Porque controla o que a célula faz, como que ela irá fazer. Aí, ó, fora do núcleo nós temos outras organelas bem pequenininhas aqui, ó, que são os ribossomos. Aí, ó, que estão flutuando ó, no citoplasma aqui, ó, que tem uma consistência de gel. Aí, ó, aqui é uma outra estrutura. Eu não estou entrando em detalhes o que faz e tudo mais, eu só quero que vocês conheçam uma célula. Então não precisa ficar tentando gravar nomes. Aí, ó, nós temos uma outra organela chamada de retículo endoplasmático rugoso. Nós temos retículo endoplasmático liso. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, representado em amarelo. Eu estava querendo achar aqui, ó. Nós temos aqui amarela, ó, uma estrutura, uma organela chamada de complexo de Golgi. Então essas são várias das organelas que o nosso organismo possui. E uma célula animal, elas são diferentes de uma célula vegetal. As células dos animais é diferente de uma célula vegetal. Aqui, ó, temos representados, ó, como que é uma célula vegetal e uma célula animal. Tá vendo que essa célula vegetal tem um formato mais retangular? Uhum. Já a célula animal aqui tem esse formato um pouco mais redondo, né? Circular. A célula vegetal, ela, diferentemente da célula animal, ela possui algumas organelas diferentes, como os vacúolos e cloroplastos. Os cloroplastos nós vamos talvez estudar futuramente, que é muito importante para o processo de fotossíntese das plantas. Além disso, além da membrana plasmática que delimita a célula, as células vegetais possuem também parede celular. Tá vendo essa estrutura grossa aqui? Está delimitando a célula? Uhum. Então, é uma parede celular.
Então aqui é só para vocês verem aqui a diferença de uma célula vegetal para um animal. Essa aí é completamente diferente, nossa. Completamente diferente. Aqui, ó, por exemplo, uma outra organela, que é a mitocôndria. Uma molécula, é uma organela muito importante. Produzem moléculas de ATP, que futuramente nós vamos estudar mais um pouquinho. Aí, ó, como que a célula mantém sua forma? Através aqui, ó, de um citoesqueleto composto por vários microfilamentos aqui, ó, que nem tinha mostrado anteriormente, tão pequenos que eles são, ó, em forma de rede. Eu quero só que vocês atentem assim, a uma estrutura da célula, por curiosidade mesmo. São esses filamentos que dão a fórmula. Que mantém a célula naquela fórmula que ela possui. Ah, tá. Que mantém ela naquela fórmula, para ela não perder o seu formato, tudo mais. Uhum. E não comprimir também as organelas, né, umas sobre as outras, né? Pensa, por exemplo, foi um bom comentário esse que você fez. Vamos aqui, ó, pensar, por exemplo, se não possuísse esse citoesqueleto. Nós somos formados por várias células, por exemplo, nosso tecido aqui epitelial, nossa pele. Imagina um aglomerado de todas as células, uma junto da outra, praticamente grudadas assim umas às outras. Olha só como é que seria totalmente inviável a presença, a célula não ter uma consistência, um formato. Conseguiram compreender? Com certeza. É igual se nós seres humanos não tivéssemos ossos, né? Não tivéssemos exatamente. Como que nós seríamos sem ossos? Que coisa, tipo... Nossa, que ridículo. Marias moles. Aqui, ó, aqui são imagens de microscópio que eu retirei da internet para mostrar para vocês. Justamente aqui, ó, o formato de uma célula. Aqui, ó, é uma célula epitelial da boca. Então são células aqui que foram retiradas aqui da boca. Olha aqui, ó, o formato dela, um formato mais circular. Aí, ó, como que tá corado, assim, bem delimitado o núcleo no meio. Vocês estão conseguindo enxergar? Uhum. É o núcleo. Aqui, por exemplo, já é uma célula totalmente diferente, que são as hemácias, que são as células do nosso sangue. E essas células, por exemplo, não possuem núcleo. Então tá vendo que não tem nenhuma delimitada, aquele redondinho, como tem nessa outra célula aqui? Uhum. Então, ó, já são células anucleadas. Olha como que ó, já é uma célula diferente dessa daqui. E por final nós temos aqui exemplificado um neurônio. Olha como que essa célula é totalmente diferente das outras que nós mostramos anteriormente. Essa aqui é uma outra célula responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Olha como que são 3 tipos de células diferentes umas das outras. Totalmente. Uhum. Muito bom. Nós já estamos quase no horário de terminar a aula, então nós temos algumas coisas para falar sobre célula. Eu acho que então não vai dar tempo da gente conversar. Então na próxima aula eu vou conversar o que eu quero falar para vocês mesmo sobre célula e sobre as características gerais. Agora eu só quis mostrar mais para vocês se ambientarem, verem como é uma estrutura de uma célula. Eu não sei se vocês gostam muito de ver esses vídeos assim, ou da forma que eu mostrei, mas esses vídeos assim eu acho bem legal para vocês terem uma concepção assim geral de uma célula e tudo mais. Para vocês enxergarem aquilo que vocês estão estudando. Sim, muito bom. Muito bom. Então já vai dar o horário de 8 horas. Eu acho que hoje, né, não tem problema, mas a gente gastou muito tempo com aquela conversa lá justamente dos materiais. Mas então vamos ficar então combinado. Eu quero então que vocês acessem esses materiais, não deixem de acessar. E vocês podem, ou antes, ou depois da aula, ou durante a aula, assim, trazer as suas dúvidas. Eu vou fazer de uma maneira bem simplificada, também não vou colocar um texto assim, e tudo que eu for falar eu vou colocar naquele texto, que também é inviável, e também vai ficar uma coisa muito extensa. E eu quero que vocês então tentem anotar aquilo que vocês conseguirem das aulas, assim, que vocês verem que é mais importante. E se vocês não conseguirem anotar muitas coisas, vocês têm o recurso do YouTube também para assistir as aulas depois. E poder justamente então anotar
alguma coisa, ou outra, assim, que vocês tiverem mais dúvida ou perderem, assim. Uma dica que eu dou é que, por exemplo, vai estar a aula do YouTube, ela vai estar cortada. Que eu gosto de fazer alguns cortes para não ficar, por exemplo, algumas coisas desnecessárias presentes lá na hora de vocês assistirem. Por exemplo, fica uma aula lá de 56 minutos, mas tem muita conversa que às vezes não é necessária estar lá. Então eu corto essa parte, eu gosto de colocar umas aulas menores. Igual a última, por exemplo, que eu coloquei tinha 39 minutos. Que eu acho que fica melhor para vocês acompanharem, fica menos maçante. Então vocês podem ir passando assim rapidinho e terem uma noção de tempo. Às vezes vocês têm uma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguiriam anotar. Aí você olha no horário, tá mais pro final. Então você, na hora de chegar lá no vídeo do YouTube, você não precisa assistir a aula toda. Você já tenta procurar ela mais lá pro final. Então tenta sempre ficar atento à aula, ao horário mais ou menos que a gente comentou alguma coisa e que você perdeu ou que você não entendeu muito bem. Que aí você pode voltar lá no YouTube e ter uma noção de tempo. Ah, tá mais na metade. Ah, tá mais no final. Ah, tá, foi bem no comecinho da aula. Que assim evita de vocês terem que ficar assistindo toda a aula, daquela maneira cansativa. Tá bom, Leonardo. Beleza. Ok.